Olá, eu sou o Luiz, e estamos de volta, novamente, de novo, outra vez, para mais um Ressaca em Investigação. E dessa vez vamos mostrar Dia de Finados, a origem, e o que não fazer. Mas primeiro, já se inscreva aí no canal, dê like, ative o sininho, para receber notificação sempre quando postarmos videozinhos supimpas, nesse canal bom pra chuchu. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Roda a vinheta. Comemorações e rituais funerários existem desde os primórdios da humanidade, mas a data em homenagem a quem partiu só foi incorporada à tradição católica há cerca de apenas 1000 anos. Conheça sua origem e o que não se deve fazer nessa data. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esses são os primeiros versículos do Salmo 24, oração bíblica presente na liturgia católica para o dia de finados 2 de novembro, quando se celebram os mortos. Na Igreja Católica, a liturgia de finados foi iniciada por Santo Odon de Cluny e oficializada no ano de 998, conta o teólogo e filósofo Fernando Altemir Júnior, professor de Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Odon de Cluny foi um abade francês, responsável por diversas reformas no sistema religioso da época. Na data, é comum que o Papa faça uma cerimônia dedicada aos mortos na cripta do Vaticano. É um dia de celebrar as vidas de todos os fiéis falecidos. No Brasil e em Portugal, o dia é reservado para visitar os túmulos, para os católicos. É dia de penitência e recolhimento. Na casa de minha avó e de minha mãe, não se podia ligar rádio nem televisão. Comenta Altemir. Era tempo de silêncio interior e exterior, dia de recitar o Salmo 24, conforme contextualiza o teólogo, apesar da formalização e da oficialização ter ocorrido apenas no século X, já havia uma data em memória aos mortos desde os tempos pré-cristãos, inclusive em culturas do chamado paganismo antigo. A Igreja toma a data e batiza com significado próprio, diz Altemir. Mas celebrar os mortos é algo antropológico. Desde o Cro-Magnon, ou seja, das primeiras populações de Homo sapiens, temos ritos funerários e de expectativa do além-túmulo. E não é à toa que, na liturgia católica, o dia de finados sucede o dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro, o martirológio romano, o calendário oficial da Igreja, explica ambas as datas. Sobre o dia de Todos os Santos, ele diz, solenidade de todos os santos que estão com Cristo na glória. Na mesma celebração festiva, a Santa Igreja ainda peregrina sobre a terra venera a memória daqueles cuja companhia alegra os céus, para que se estimule com o seu exemplo, se conforte com a sua proteção e com eles receba a coroa do triunfo na visão eterna da divina majestade. E sobre o dia de finados, a Igreja, Mãe piedosa, quer interceder diante de Deus pelas almas de todos os que nos precederam marcados com o sinal da fé e agora dormem na esperança da ressurreição, bem como por todos os defuntos desde o princípio do mundo cuja fé só Deus conhece. Muito antes de a Igreja Católica institucionalizar o dia de finados, um livro lançou as bases para como os cristãos acabam tratando os mortos. Trata-se de Cura pro Mortui Gerenda, texto do ano 421, atribuído ao teólogo Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho. A obra trata do culto devido aos mortos. É uma preciosidade, com verdadeiras pérolas do maior teólogo da Igreja. Na obra, Santo Agostinho aborda uma série de fatos importantes e interessantes a respeito dos mortos, que até hoje são conservados e respeitados pela Igreja. Entre outras coisas, fala da utilidade da oração pelos mortos. A morte é natural, é universal, e não pode ser tratada como um tabu, disse a psicóloga Maria Helena Pereira Franco, estudiosa do luto e professora da PUC-SP. As culturas e as sociedades vivem o luto de acordo com uma herança que vem há séculos e vai dando sentido a uma experiência importante como a morte,
carregada de significados próprios que passam pela espiritualidade e pela religião, de acordo com a pesquisadora. Para compreender essa questão cultural é preciso ter em mente que o homem não tem conhecimento definitivo do que acontece depois da morte. E, mesmo do ponto de vista biológico, entender a morte do corpo é uma consciência relativamente recente. Na falta de explicações, o homem foi construindo significados. E esses significados, ao longo da história, foram pautando comportamentos, explica ela. Seja na maneira de realizar os procedimentos referentes ao velório, seja no dia de finados, variações desse comportamento são notados em diversas culturas. No interior da Itália, por exemplo, é comum que, quando um parente morre, familiares colocam no portão da casa um aviso fúnebre, muitas vezes decorado com fitas ilustrado com uma fotografia do falecido, além de um texto semelhante aos anúncios de obituário de jornal. Já a celebração de finados mais famosa, sem dúvida, é a que ocorre no México. É uma cerimônia bastante conhecida. Eles promovem um momento de encontro entre os vivos, que vão celebrar, visitar e honrar seus mortos nos cemitérios. Catrina é basicamente uma mulher, que é cultuada como a deusa da morte, a Santa Muerte. A adoração a uma seita macabra, que atrai cada dia mais e mais adeptos. Trata-se do culto à Santa Muerte. A imagem original que simboliza a crença foi retirada há 60 anos de um cemitério clandestino na cidade do México, simbolizando a morte. A imagem do esqueleto feminino, envolvida no manto, representa a proteção e uma passagem tranquila desse mundo para o além. A Santa Muerte é uma figura sagrada, venerada no México. A cultura mexicana mantém desde a era pré-colombiana uma certa reverência em relação à morte, e se manifesta nas celebrações do Dia de los Muertos, no dia 2 de novembro, pois é o dia em que o véu entre o mundo dos vivos e dos falecidos vai realmente se fechar, ou seja, o dia 1º de novembro é o dia em que mais enfraquecido está esse véu, de acordo com a cultura dos celtas, de acordo com a cultura até mesmo do México, a cultura mexicana, e a matéria continua. Entre os elementos celebração está o uso de esqueletos, ou apenas as caveiras, os quais são adornados com terços e rosários, elementos do catolicismo. O Dia de Finados, no Brasil, costuma ter um apelo muito popular. Algumas pessoas visitam cemitérios e se conectam com entes queridos. O que você precisa entender? Nesse dia você precisa preservar o máximo possível das suas capacidades energéticas. E você pode sim ter boas energias. Você pode todos os dias da tua vida homenagear as pessoas que estiveram ao teu lado e trazem boas recordações. Essa data é uma data que normalmente tem uma dimensão um pouco mais pesada. A melhor homenagem que você pode fazer a uma pessoa que não está mais aqui é tendo uma boa atitude e é tendo um bom comportamento. Se lembrar das coisas boas. E claro, tratar bem um próximo. Algumas religiões dizem para que evitem ir ao cemitério, pois não há mais nenhuma conexão do corpo físico com o corpo espiritual. Mas se isso te fez bem, então faça. Bom, amigos e amigas, esse foi um vídeo diferente do dia de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, dê like, ative o sininho. Até mais.